Eu sou psicóloga do programa Álcool Saúde e hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o consumo de álcool e o suicídio. Então, primeiro, eu acho importante a gente conversar sobre quais são os padrões de consumo que a gente tem. Então, a gente tem 3 padrões de consumo básicos. O primeiro padrão de consumo é o padrão de baixo risco, que é quando a gente bebe e não percebe nenhuma consequência negativa do consumo de álcool. O padrão de risco ou nocivo, que é quando a gente faz o consumo e já começa a perceber algumas consequências negativas no nosso cotidiano. E essas consequências podem ser familiares, no trabalho, de saúde, em várias outras áreas. E a provável dependência, que é aquele consumo que já traz grandes problemas, grandes consequências no nosso dia a dia e que é caracterizado também quando a pessoa passa a maior parte do tempo ou consumindo bebidas alcoólicas ou buscando formas de consumir ou se recuperando do consumo que ela tenha feito. A dúvida mais frequente que as pessoas mais perguntam pra gente é: como que eu vou saber qual é o meu padrão de consumo? Porque o padrão de baixo risco, que é aquele que não traz consequências, é fácil de identificar, né? A gente bebe e não tem consequências negativas severas no nosso cotidiano. Mas e o padrão de risco ou nocivo e a dependência? Como que eu vou saber se eu faço o consumo num padrão de risco ou nocivo ou se eu já tenho uma provável dependência? Como os dois têm essas consequências negativas, o principal marco que a gente aponta de diferença entre esses dois padrões de consumo é a incapacidade do dependente de controlar a vontade de beber, de controlar a decisão sobre beber ou não. Então é quando você decide, esse final de semana eu não vou beber, e aí quando você vê, você já bebeu. Isso pode indicar uma provável dependência. Ou então quando você sai e pensa, hoje eu vou tomar tantas doses de cerveja, de cachaça, do que quer que seja que você ingira, né, de bebidas alcoólicas. E aí quando você vê, você já consumiu muito mais do que você planejava. Então esses são os indícios. O não conseguir parar de beber quando quer parar e não conseguir não beber em situações que não deseja beber. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que não é só as pessoas que têm provável dependência que vão ter essa relação que eu vou falar para vocês. O uso de risco nocivo já traz também a possibilidade dessa relação entre o consumo de álcool e o suicídio, né? Então, a relação principal e inicial é a seguinte: o álcool, assim como todas as outras drogas, porque apesar do álcool ser uma droga lícita, né, que não é proibida por lei, ela é uma droga. Então, como todas as outras drogas, ele afeta o nosso organismo. O álcool, especificamente, afeta todos os nossos sistemas. E claro que o sistema nervoso central também. Então, no estágio inicial, quando a gente começa a beber, nas primeiras doses que a gente bebe, o álcool, ele estimula o nosso funcionamento cerebral. Então, por isso que algumas pessoas falam que bebem para socializar, para dançar nas festas, por causa desse efeito estimulante inicial que o álcool tem. Quanto mais dose você vai bebendo, o álcool começa a ter a segunda fase dele, que é a fase depressora. Então ele deprime o nosso sistema nervoso central. O que isso quer dizer? Ele torna o nosso funcionamento cerebral mais lento. E qual a relação disso com o suicídio? Nesse momento que o nosso cérebro está mais lento, a gente tem o que a gente chama de rebaixamento da consciência. E nesse momento é muito mais difícil, a nossa capacidade de tomar decisões racionais ela é reduzida. Então, no momento desse, em um paciente que já tem uma ideação suicida, a chance e o risco de cometer o suicídio é muito maior. Além disso, a maioria dos pacientes dependentes de álcool, com uso abusivo de álcool, eles têm comorbidades, que são alguns outros transtornos que essa pessoa pode ter junto com o transtorno de dependência ou de uso abusivo de álcool. E aí, na maioria dos casos, esse transtorno é a depressão, que também é um transtorno que é altamente associado ao risco de suicídio. Eu vou falar para vocês algumas estratégias que a gente pode adotar para ter um consumo mais saudável de álcool, um consumo de menor risco, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de drogas, todo e qualquer consumo traz alguns riscos. Então, a gente pode tentar diminuir esses riscos. Então, no caso do álcool, é importante que toda vez que a gente vai beber, a gente tenha se alimentado antes. Outra coisa que é muito importante é alternar a bebida alcoólica com bebida não alcoólica, com água, suco, refrigerante. Outra coisa muito importante é beber devagar, porque quanto mais rápido a gente bebe, mais a gente aumenta a concentração do álcool no nosso organismo, no nosso sangue, aumentando esses efeitos que o álcool causa na gente. E outra estratégia também que pode funcionar muito bem é contar o número de doses que você está bebendo no dia que você bebe, porque talvez perceber o tanto que você está bebendo te faça reduzir um pouco o consumo de álcool.
Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês com essas informações que eu trouxe. Se você achar que você está fazendo um consumo que está te trazendo alguns problemas, você quiser ter uma avaliação melhor sobre o seu consumo de álcool, entre em contato com a gente do programa Elco Saúde. Os links para acessar o nosso Instagram estão aqui na legenda desse vídeo. Então, entre em contato com a gente, porque a gente fornece atendimento gratuito para pessoas que tenham problemas com o uso de álcool. E qualquer dúvida que vocês tiverem também, quiserem saber um pouquinho mais sobre o álcool, também é só seguir o nosso Instagram, que toda semana a gente está postando conteúdo novo lá. Muito obrigada!